E a partir do momento em que Jesus dá a vida por nós, nós podemos ter acesso a essa presença. E aí a Bíblia vai dizer que a humanidade começou a caminhar, né, em um mau caminho. O pecado entrou no mundo, através de Adão e Eva, a morte entrou em cena. E quando eu digo que a morte entrou em cena, a morte entrou em cena a nível de corpo, alma e espírito, né? A morte foi abrangente, a queda foi abrangente. E a importância de você entender isso é porque se você não tiver esse entendimento, você não tem o entendimento do arrependimento, você não tem o entendimento da crucificação. Por quê? Porque a obra da cruz, a vinda de Jesus ao mundo, foi aquilo que a Bíblia chama da vinda do segundo e último Adão. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer que Deus confiou a Adão o governo, ao homem o governo sobre a terra. E esse governo, através do pecado, é perdido. E o que acontece? A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo vem ao mundo como um segundo e último Adão para retomar, para reconquistar aquela ordem, aquele governo que haviam sido perdidos. E talvez você sempre fale do sangue de Jesus, da morte de Jesus, mas você nem compreenda o porquê Jesus teve que morrer. Por que Jesus teve que vir ao mundo? Por que Jesus teve que morrer? Por um motivo muito simples, biblicamente falando. A Bíblia vai dizer que o governo foi confiado ao homem, né? E esse homem vem do hebraico ish. Ish significa o formato, né, de vida que nós temos aqui na Terra, ou seja, um corpo físico que existe dentro desse corpo físico, um espírito. Então nós somos corpo, alma e espírito. E a Bíblia diz que Deus confia ao homem o governo sobre a Terra. Então, para que esse governo fosse retomado, seria necessário que ele fosse retomado por um homem. E por isso Deus se faz carne, Jesus vem ao mundo e através de Jesus, um homem, esse governo é retomado. E o que significa? Aquela queda que foi abrangente, aquela morte que foi abrangente, que alcançou tanto o corpo, quanto a alma, quanto o espírito. O que eu quero dizer com isso? Quando a morte entra em cena, o pecado entra em cena, a queda da humanidade acontece. A morte atinge tanto o nosso corpo, quanto a nossa alma, quanto o nosso espírito. Então, o nosso status espiritualmente passa a ser de condenados. A nossa alma passa a experimentar a morte. Então, nós passamos a experimentar a morte das emoções, a dor, né? E o nosso corpo passa também a experimentar a morte física, as doenças, as enfermidades. Mas a boa notícia é que quando Jesus vem ao mundo, da mesma maneira que a morte foi abrangente, a vida também é abrangente. E é interessante porque a gente fala sobre vida e vida em abundância, né? E muitas vezes a gente acha que vida em abundância é só ter dinheiro, é ter alguma conquista material, mas não. Quando a Bíblia diz, eu vim, né? Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O que ele está querendo dizer é o seguinte, da mesma forma que a morte tinha atravessado vocês em corpo, alma e espírito, agora a minha vida também atravessa você em corpo, alma e espírito. Porque eu vim para que você tenha vida, e não só vida espiritual, você não tem como ser divisível. Nós somos tricotômicos, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Então, a evidência da salvação é a vida a nível de corpo, a nível de alma e a nível de espírito, porque ele veio para que você não só seja salvo, mas para que você tenha vida e vida em abundância, para que a vida de Cristo esteja sobre você, no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. E é aí que a gente precisa entender sobre o que é o arrependimento. Se arrepender de quê? Bom, desde que a humanidade caiu, nós passamos a ter uma natureza adâmica, né? Nós passamos a gostar daquilo que é mal, nós passamos a gostar daquilo que não nos faz bem, nós passamos a encontrar prazer no pecado. E aí, como isso é transformado? A gente vai entender que quando o Senhor Jesus ele toma as nossas vidas, nós passamos a ser capacitados pelo Espírito Santo a gostar daquilo que o Senhor gosta, a nos agradar daquilo que o Senhor se agrada. Mas isso tudo se chama um processo, né? Nós somos salvos no momento em que, de fato, o Senhor nos resgata, mas existe um processo em relação à santificação. Nós vamos sendo santificados. E acontece que
Talvez você tenha sido nascido e criado em igreja e você tenha aquela visão de que será que se eu cometer o pecado tal eu vou para o inferno? Ou que será que tal pecado leva essa pessoa para o inferno? E será que... E você precisa entender uma coisa. Todos nós somos condenados até que Jesus nos salve. Desde a queda da humanidade, não importa o quão moral seja a sua vida, não importa se você é filho de pastor, não importa se você é filho de pastor, não importa quanto tempo você está na igreja. Se não houve um momento da sua vida em que você se lembra, aquele foi o dia em que eu me converti. Então é porque você ainda não se converteu. Porque todos nós somos condenados até que sejamos salvos por Jesus. Porque desde que a humanidade caiu, o nosso status mudou, o nosso espírito passou a conhecer a morte e passou a ter o status de condenado. Então, todos nós somos condenados até que sejamos salvos pela graça de Cristo. E é justamente por isso que nós precisamos entender que não há nada de bom em nós que não venha de Cristo. Nada, nada. Tudo aquilo que há de bom em nós, talvez você seja descrente, você esteja aqui, mas a graça comum de Deus, o que é a graça comum? É a graça, o favor que alcança tanto crentes quanto descrentes, que se difere da graça salvadora, né? A graça salvadora é a graça que nos alcança para que sejamos salvos. Mas a graça comum é a graça que dá a tanto crentes quanto a descrentes coisas boas, dons, coisas boas, até mesmo materialmente falando. E essa graça comum, ela te entregou dons. E isso tudo reflete a bondade de Deus. E é justamente por isso que você precisa entender que tudo aquilo que existe de bom em você não é mérito seu. E que tudo que há de mal em você é totalmente mérito da sua carne. E quando nós temos esse entendimento de que a nossa natureza, desde que o pecado entrou no mundo, é uma natureza adâmica, que aquela imagem e semelhança a qual nós fomos criados originalmente foi deformada, porque a Bíblia diz, Davi, quando está lá nos Salmos, né, ele já diz que desde antes dele nascer, ele já era pecador. Né? Nós entendemos que desde antes dele vir ao mundo, nós vimos ao mundo, a natureza adâmica já corre em nossas veias. Então, que nós já nascemos condenados porque herdamos essa natureza adâmica. Toda a humanidade foi alcançada de forma abrangente por essa natureza adâmica. Mas a Bíblia diz assim, que se por um só homem, se pelo pecado de um só homem, todos não passaram a ser condenados e a morte não alcançou todos, quem dirá pela vida de um só homem, a vida também alcançaria todos e poderia salvar todos, né? Então, o que isso quer dizer? Se por Adão a morte entrou em cena, por Cristo a vida pode entrar em cena. Então, eu acredito que o Senhor nos uniu aqui essa noite para que você tenha a esperança de que você não é um caso sem resolução, você não é um caso perdido. Independente de você vir de uma família cristã, você precisa entender. Jó diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E eu acredito que Deus separou essa noite para que você possa abrir mão, em nome de Jesus, de todo espírito de religiosidade que te conduziu até aqui, te condenando e te dizendo assim, esse é o certo. Mas ao mesmo tempo que você sabia que isso era o certo, essa certeza não era uma convicção na sua vida. Então você vivia na condenação de eu sei que isso é certo, mas essa não é a realidade que eu vivo. Eu sei que é isso que eu deveria fazer, mas esse é o vício ao qual eu vivo aprisionado, condenado, amordaçado. Então, o que o Senhor quer falar com você essa noite? Jesus não veio ao mundo só para te dar uma religião. Jesus veio ao mundo para te dar vida e vida em abundância. A Bíblia diz que quando Jesus dá a vida dele por nós, o véu se rasga. Esse véu é o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. E para quem não tem entendimento, de repente, o lugar santíssimo, ou o Santo dos Santos, é o lugar onde um sumo sacerdote no Antigo Testamento, que era alguém separado por Deus para servir e representar toda uma congregação,
só podia se achegar à presença de Deus uma vez ao ano, mediante uma oferta de expiação, ou seja, mediante um sacrifício animal. E através do sangue de Jesus, hoje eu e você, porque esse véu se rasgou quando Jesus se entregou por nós, podemos ter livre acesso ao Santo dos Santos, 24 horas por dia, todos os dias das nossas vidas. E a Bíblia vai dizer que esse véu, quando se rasga, ele não se rasga de baixo para cima, mas ele se rasga de cima para baixo. E o que isso quer dizer? Muitas pessoas querem tratar Jesus como uma mera religião. E religião vem de religare, né? A tentativa do homem se reconectar com alguma coisa. E nesse caso, especificamente, de uma religião que tem um Deus divino religioso, é a tentativa do homem se reconectar com Deus. Só que olha o que a Bíblia deixa claro para nós. Diferente de qualquer religião, o véu não se rasgou de baixo para cima, porque não fomos nós que tentamos nos achegar a Deus. Mas foi Ele que rasgou o véu, porque foi Ele que se fez carne para vir até a mim e até você. E essa é a boa notícia. Isso está disponível para você hoje. Essa salvação está disponível para você hoje. E talvez você, esse espírito de religiosidade, te diga assim: não, mas eu sou nascido e criado em igreja. Não, mas eu tenho ministério isso, eu tenho ministério aquilo, eu tenho... E o Senhor Jesus está olhando para você e falando assim: se a morte está em cena, é porque a vida ainda não te tocou. Se as suas emoções são reféns hoje da morte, você precisa hoje ser tocado pela vida. Se o teu espírito hoje ainda vive como condenado, ele precisa ser tocado pela minha vida. Se o teu corpo físico tem vivido como refém da morte, ele precisa ser tocado pela vida. E talvez você pense: meu Deus, então tudo que eu vivi aqui não me serviu de nada. Então o que foi isso que eu vivi aqui? E eu quero dizer uma coisa: Deus não desperdiça nada. Porém, não subestime a bondade de Deus. Porque se a vida que você estava tendo hoje fosse a vida de alguém salvo, isso seria salvação? Essa vida medíocre que você tem tido, essa vida que cheira a morte que você tem tido, de que vale você levar um ministério à frente, um cargo à frente, ser filho de fulano, ser filho de Beltrano, ou seja, o que for, se você não tem conseguido usufruir dessa vida e vida em abundância. Então, nessa noite, o Senhor Jesus está aqui para quebrar todo jugo de religiosidade, de autocondenação, e falar: meu filho, minha filha, fica calma. Não é que você é um caso perdido, é porque você tem tentado fazer com a força do teu braço, mas tudo que você precisa fazer hoje é reconhecer que você é um pecador e que as tuas obras por si só não te salvarão. É você reconhecer: Senhor Jesus, eu necessito de Ti.